1 Reis, capítulo 13 e o versículo 11. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos contar tudo que o homem de Deus fez aquele dia em Betel, bem como a palavra que disse ao rei. Tudo quanto contaram ao seu pai. E disse ao seu pai por onde e pelo caminho que ele foi. E os seus filhos mostrou o caminho por onde for o homem de Deus que viera ajudar. Então disse aos seus filhos: abordai-me um jumento. E abordou o jumento, de qual montou, e foi atrás do homem de Deus. Achando-se, assentou-se debaixo de um carvalho. E disse ao homem de Deus que veio ajudar, e disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa, come pão. E porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, e nem beberei contigo água nesse lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor ali, e não comer pão, e nem beber água, e nem voltar pelo caminho porque aonde vieste. E disse-lhe também: eu sou um profeta, como tu, um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: volta comigo à tua casa, para que coma o pão e beba água. Porém ele mentiu, e voltou com ele, comeu pão em sua casa, bebeu água. Sucedendo que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. Clamou ao homem de Deus que viera ajudar e disse: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardou os mandamentos que o Senhor teu Deus te mandaram, antes voltaste ao caminho, comeste pão e bebeu da água, no lugar que o Senhor disse que não comeste pão nem bebeste água, o teu cadáver não entrará na sepultura dos seus pais. Sucedendo que depois disso comeu pão, bebeu, abordou seu jumento para o profeta e fez-o voltar. Então ele foi, porém, um leão, encontrou no caminho e matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, juntamente com ele estava parado, junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, hoje, glória a Jesus, nós estamos aqui, né? Talvez poderíamos dizer assim, o último culto do ano. Se não for pela analogia dos homens, é o último culto do ano, né? Se for pela Bíblia, nós estamos no primeiro culto do ano, porque a palavra de Deus disse que o dia da manhã começa às 6 horas da tarde. Às 6 da tarde, a Bíblia diz que Deus, quando criou o mundo, criou todas as coisas, sempre das 6 pertencia ao outro dia. Então, pela Bíblia, nós já estamos no 2026, mas pela tradição do mundo, nós vamos ainda entrar no 2026 à meia-noite. Mas isso não tem importância. O importante é nós estar na casa de Deus e agradecer a Deus por aquilo que Deus já tem feito por nós. Amém? Hoje eu quero meditar nesta palavra com os irmãos, que é uma palavra que ela fala muito conosco. Nós que já recebemos a palavra do Senhor, que Deus já tem falado conosco através das palavras, Deus tem falado conosco através do louvor, Deus sempre tem falado conosco. Amém? Que nós sempre vivemos em obediência às suas palavras. Nós sabemos, irmãos, que quando Salomão morreu, o seu filho, Roboão, assumiu o lugar do seu pai. Glória a Deus. Mas, irmãos, por Salomão ter pecado perante Deus, a Bíblia fala que Deus falou com Salomão por 2 vezes. 2 vezes o Senhor falou com Salomão, e falou para Salomão que ele não viesse desobedecer o estatuto de Deus. Se você permanecer no meu estatuto, eu estarei contigo. E a Bíblia diz que Deus agora diz nas suas palavras, dizendo assim, que Salomão, ele se desviou o seu coração para a idolatria. E por causa do pecado de Salomão, por causa da idolatria de Salomão, Deus naquele instante mostrou
povo de Benjamim. Amém? Mas 10 tribos o Senhor estava dando para uma pessoa estranha, uma pessoa que não pertencia à linhagem de Salomão. Amém? Que era Roboão. O Senhor entregou as 10 tribos para Roboão. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que agora, glória a Jesus, Roboão começou a reinar em Jerusalém, mas Jeroboão, glória a Jesus, ele reinava em outro lugar. E agora ele começou a pensar assim, dizendo: olha, se o povo de Israel, se o povo que está aqui for lá em Jerusalém, porque os irmãos sabem que a tradição judaica, o único lugar que poderia falar com Deus seria dentro de Jerusalém. Por isso aquela mulher samaritana falou: olha, você disse que temos que adorar a Deus em Jerusalém, mas os nossos pais disseram que é no monte. Amém? Então, a tradição judaica, irmãos, toda adoração tinha que ser em Jerusalém, aonde estava o templo de Salomão. Então o que Jeroboão fez? A Bíblia diz que quando ele assume as 10 tribos, que ele se divide de Jerusalém, então agora ele começa a desviar o povo também dos caminhos. Ele não obedeceu também a Deus, nem aquilo que Deus tinha entregado para ele, 10 tribos, para ele tomar conta. Ele agora também começa a desviar dos caminhos do Senhor. Com medo do povo, quando chegar no ano, o povo vem para Jerusalém, chega lá para adorar a Deus, e ele disse: se esse povo for adorar a Deus, esse povo vai acabar voltando para trás, eu vou acabar perdendo esse povo. Então ele fez uma idolatria, ele fez um bezerro de ouro, glória a Deus, e apresentou para o povo e disse: esse é o vosso Deus que tirou da terra dos Egípcios. Amém? E agora aqui, irmão, esse profeta que Deus envia a Jeroboão para que viesse profetizar, glória a Deus, para Jeroboão, porque ele estava se desviando o povo do caminho da verdade. Amém? E Deus disse para esse profeta: você vai lá, fala com o rei, fala com aquele povo, mas preste atenção, você vai entrar naquela cidade, você não vai beber água, você não vai comer nem pão, nada naquelas cidades, e nem vai voltar pelo mesmo caminho que você entrou naquelas cidades. E a Bíblia diz que este homem veio falar com o rei Jeroboão, glória a Jesus, e falou com o rei, entregou a mensagem de Deus para aquele rei. Amém? E agora, irmãos, o rei oferece para eles riquezas, oferece para eles, glória a Jesus, bens ali, por aquilo que, pelo aquele alerta, ou pela cura que o rei também recebeu através desses profetas, glória a Deus, ali. Mas ele disse: nada eu posso receber. E a Bíblia disse que ele foi embora. Amém? Não voltando para o mesmo caminho, mas em outros caminhos ele foi. E naquelas cidades tinha também os tais profetas, aqueles que diziam temente a Deus. Amém? Porque aquele povo era o povo de Israel, e aquele povo também tinha os seus profetas ali, mas era profeta que estava distanciado da presença de Deus, porque se tinha um profeta legítimo ali, Deus não precisava mandar outro profeta ali para profetizar para aquele povo. Então o profeta que estava naquela região era um profeta desviado dos caminhos do Senhor. Amém? E veja bem que os seus filhos chegou agora ao seu pai, que era o profeta, e contou tudo. Olha, pai, chegou um homem aí, ele foi lá, profetizou para o rei, ele trouxe uma mensagem de Deus e foi embora. E aquele profeta agora disse: para onde que ele foi? E o filho dele disse: ele pegou este caminho. Então agora ele mandou que o filho arrumasse o seu jumento, ele montou e foi atrás do homem de Deus. E lá na distância, debaixo de uma árvore, glória a Deus, ele estava descansando. Chega agora o profeta e começa a conversar com o profeta que estava ali. O falso profeta chega no profeta verdadeiro que estava ali sentado descansando e disse para ele: eu quero que você volte comigo, quero que você volte comigo, quero que você volte comigo, descansa, come pão, bebe águas. Mas naquele instante, irmãos, a palavra do Senhor disse, aquele profeta disse: não, a ordem que eu recebi do Senhor foi que eu fosse lá, falasse, pregasse, mas não comesse pão, não bebesse águas, nada tocasse naquele lugar. Foi a ordem que eu recebi do Senhor. Então naquele instante, aquele
falso profeta chegou e disse: não, pode ficar tranquilo, porque também eu sou um profeta. E o anjo do Senhor falou comigo que você voltasse para minha casa, comesse pão, bebesse águas. Glória a Deus. Naquele instante, aquele profeta voltou e sentou-se na mesa junto com aqueles falsos profetas. E ali começaram, glória a Jesus, na mesa. E a Bíblia diz que Deus usou o profeta mentiroso, né? Veja bem, Deus usou o próprio profeta mentiroso, o falso profeta que estava ali, naquele instante ali, para falar com o profeta verdadeiro que estava ali. E falou para ele: olha, por que você me desobedeceu? Eu não te mandei que você entrasse nessa cidade, não comesse pão, não bebesse águas, não voltasse pelo mesmo caminho. Por que você está aqui? Por causa das suas desobediências, você não será sepultado na sepultura do seu pai. Amém? E aquele homem ali, irmão, naquele instante, então, acabou de comer, né? Talvez envergonhado, porque ele lembrou-se das palavras de Cristo, das palavras de Deus. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que ele foi embora. Mas quando chegando no caminho, um leão pegou ele e o matou. Amém? Então veja bem, o que esta palavra ela traz para nós? Nós muitas vezes temos que vigiar. Amém? No último dia que estamos vivendo, estão surgindo, irmão, muitas pessoas que dizem que estão ligadas com Deus, que também são profetas de Deus. Amém? E se nós não se cuidarmos, nós podemos ser contaminados, glória a Deus, e podemos perecer também, como este homem pereceu. Amém? Porque este homem só tinha que entregar a mensagem e obedecer a Deus. Sabe que ele não meditou naquele momento ali, dizendo assim: não, esse Deus falou comigo, por que Deus agora vai voltar atrás? Porque Deus não volta atrás. A palavra de Deus é assim, sim ou não, não. Amém? Quando Deus, irmão, ele se arrepende de algo que ele falou, ou que ele vai fazer, porque ele já deu uma oportunidade, né, para as pessoas se converterem. Quando Deus se arrependeu de destruir a cidade dos ninivitas, é porque Deus tinha dado a oportunidade de 40 dias para eles se arrependerem. Glória a Deus. Mas aqui, Deus tinha falado para o profeta: não volta. Glória a Deus. Mas quando surgiu um homem que disse que um anjo tinha falado com ele, disse para ele: não, eu também sou profeta, né? Um anjo falou comigo que você tem que voltar. E ele voltou, glória a Deus. E aí o que aconteceu? Ele pereceu. Amém? E nós sabemos que isso acontece até no dia que estamos vivendo. Tem pessoas, irmãos, que Deus tem falado com eles. Tem pessoas, irmãos, que Deus tem colocado as palavras dentro do seu coração, a palavra da verdade dentro do coração deles. Mas estão chegando os falsos profetas, a falsa mentiras, glória a Deus, dizendo para eles: não precisa tudo isso para você ir no céu. Não precisa, não. É somente você crer. O que Jesus já fez por você, Ele já fez. Você não precisa fazer nada. É só você ter fé. É só você crer. Não precisa mais, né, ser dessa maneira que você está ouvindo as palavras. Pode ficar tranquilos. Você vai ser salvo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Mas muitas pessoas estão descendo a sepultura sem esperança da salvação, porque deu ouvidos, porque a falsas profecias e as falsas palavras de muitas pessoas. Amém? Eu quero dizer para os irmãos: cada dia que passa está aumentando. Amém? Hoje o que você veja por aí é tantos homens torcendo a palavra de Deus, né? Tirando as palavras de Deus de contextos, né? Quantas pessoas que guardavam a palavra de Deus no coração, quantas pessoas que eram obedientes à palavra de Deus, quantas pessoas que ele se converteu de coração a Deus, e hoje estão desviados dos caminhos do Senhor. Por quê? Por causa de falsas palavras, por causa de falsas profecias, amém? Que vem sobre a pessoa, e a pessoa então está morrendo e sem conhecer a Deus, o seu Pai Celestial, que Jesus um dia está esperando no céu por toda a sua igreja. Amém? Eu quero dizer para os irmãos que, como isso aconteceu com este homem, por ele não vigiar, amém? Este homem não pecou, não, por desobediência,
O que Deus quer dizer para nós aqui, o que Deus fala, irmãos, está falado. Amém? Deus não aceita o não. Deus, Ele quer obediências. Aleluia. Se Ele disser que é isto, é assim, acabou. Deus, Ele é justo e fiel e verdadeiro. Amém? E quantas pessoas que dizem, também sou profeta, também eu sou isso, aquilo. E muitas vezes está como este homem aqui. Será que aquele homem não pensou, olha, se tinha um profeta aí lá, né, no meio do povo de Israel, por que Deus me mandaria lá então? Ele tinha que meditar nisso. Por que Deus mandaria? Se tinha um profeta lá, por que Deus não mandou aquele profeta lá? Mas no momento ali, né, glória a Deus, por falta de vigiar, ele acabou caindo na laçada maligna e perdeu as suas vidas. Amém? Por que, irmãos? Porque não fez aquilo que Deus tinha mandado, né? Glória a Deus, que era não voltar para trás, glória a Deus, e não comer pão e nem beber água. O único pecado daquele profeta foi voltar para trás, né? Para se descansar, para comer um pão, beber uma água e depois voltar para sua casa. Esse foi o pecado deles. Mas Deus não aceita como não. Amém? Deus diga, Deus fala, Deus ele é certo, ele, glória a Jesus, ele cumpre com as suas palavras. Se ele disse que não era, porque não é. Se ele diz para nós que nós temos que santificar nossa vida para entrar no céu, nós temos que santificar nossa vida, porque ele não vai mudar. Se ele diz para nós que nós temos que negar nossa vida todos os dias, se ele dizer para nós que nós temos que andar no caminho estreito, nós temos que andar no caminho estreito, porque senão não vamos para os céus. Se ele diz que nós temos que passar pela porta estreita, que é apertada, nós temos que passar por essa porta, senão nós não entramos nos céus. Não existe outro caminho para o homem, outro caminho para a mulher. Amém? Quantas pessoas, né, esse final de anos, glória a Deus, que vão pecar, né? Vai chegar na casa de outros irmãos crentes, de outras dominações, vai estar ali bebidas, e vai chegar até ele e dizer, irmão, toma um golinho de cerveja. E ele diz, não posso. Não, é a tua igreja que proíbe, isso é tradição de homens, né? Glória a Deus, pode beber sim, pode beber um pouquinho de vinho, pode, não precisa ser tudo isso não, são tradições de homens. Quantas pessoas que o Espírito Santo de Deus vai largar eles, amém? Por muitas vezes, por outras pessoas que se dizem cristão, por outras pessoas que também dizem servo do Senhor, mas longe da presença de Deus, oferecendo algo que Deus proíbe dentro das suas palavras, amém? E este homem, glória a Deus, ele não pôde ser sepultado na sepultura do seu pai. Não estou dizendo que este homem perdeu a sua salvação, não. Deus só falou com ele, você não vai ser sepultado na sepultura do seu pai, amém? Ele pagou com a morte, glória a Deus, por suas desobediências, amém? Então, o que a palavra traz para nós, que nós temos que entender, quando Deus fala assim, irmãos, é sim, amém? Se Deus dizer para nós, olha, tem que fazer isso, nós temos que fazer, não adianta nós queremos mudar. Se a palavra de Deus diz que nós temos que santificar nossa vida, se a palavra de Deus diz que nós temos que se apartar dentro da bebida, se a palavra de Deus diz que nós, glória a Jesus, não podemos estar na roda dos carnecedores, se a palavra do Senhor diz que nós não podemos ser mentirosos, se a palavra de Deus diz que nós não podemos ser idólatras, se a palavra de Deus está dizendo que nós não podemos estar nas fornicações deste mundo, não adianta, glória a Jesus, queremos fazer isto porque vai ficar, amém? Porque a palavra de Deus é sim ou não. Deus ele não vai voltar atrás. Tem muitas pessoas que estão achando que no último dia Deus vai voltar atrás. Não, Deus vai ser misericordioso, né? Como eu já vi um pouco de pessoas, de obreiros, dizendo assim, não, mas no último dia Deus vai ter que voltar atrás, porque Deus não vai querer perder para o diabo, né? Eu disse, mas Deus não volta atrás. Deus só quer aquele que obedecer Ele de coração, né? Porque se você olhar hoje na lógica, dentro da palavra de Deus a salvação, como o próprio Jesus disse, porfiar para entrar pela porta estreita, vai ser pouco que
mas milhares e milhões de pessoas vão descer para o abismo. Aí que muitas pessoas olham e dizem: não, Deus não vai querer perder todo esse povo para o diabo. Irmãos, Deus quer aquele que vive em santificação e em obediências. Amém? Deus estava com Adão, Deus estava com a Eva no jardim, mas no dia que Adão desobedeceu a Deus, amém? Simplesmente por comer uma fruta, Deus disse: maldita a terra, Adão, por causa de você. Deus expulsou ele do jardim do Éden, amém? E a terra, irmão, hoje você vê como que está a terra, por causa agora de Jesus, daquele pecado ali no jardim do Éden, a terra foi consumida por maldição. Então veja bem, Deus, a palavra dele não volta atrás. Quando ele diz que é sim, é sim. E se ele diz para nós que nós temos que obedecer, que nós temos que santificar nossa vida, que nós temos que viver uma vida de obediência, com sinceridade, não adianta outras pessoas querer trazer para nós algo para nós aliviar, né? Porque tem pessoas que querem ajudar Deus. Não, se você pregar duro demais, ninguém vai se converter. Não é assim? Não, se você fala isso, ninguém vai. Principalmente os jovens. Glória a Deus. Por quê? Por que hoje você olha dentro das igrejas hoje, glória a Jesus, não tem jovens? Porque muitos pregam duro demais. Não. Amém? É porque nós estamos chegando no tempo do fim. E muitas pessoas, amém? Muitos não estão cumprindo com a palavra de Deus. Sim. Glória a Deus, a palavra do Senhor diz assim: ensina o caminho que o teu filho deve andar, quando fica grande, não se desviará dele. Tem muitos pais que vêm para a igreja e os filhos ficam em casa, amém? Tem muitas mães que levam os filhos para a igreja para não dar trabalho na igreja. O que acontece? O filho dele cresce e continua, glória a Jesus, no pecado, no mundo do crime. Não vou levar meu filho, tem que ficar em casa porque vai me dar trabalho na igreja. Não. A palavra do Senhor diz que nós temos que ensinar nossos filhos no caminho que deve andar, que quando ficar grande, não se desviarão dele, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, é a palavra. Por que muitas pessoas, meu filho não quer saber de igreja, porque prega Deus demais? Não, é porque os pais e as mães não ensinou. Amém? Desde criancinha, muitas vezes a criancinha já começa lá, dançar funk, ou muitas vezes começa a mãe com essas risadas. O pai começa a dar risadas, ele pulia do filho já com mundos, glória a Deus. Mas se ele pegasse ali, abrisse a palavra de Deus, ensinasse para o seu filho aqui, este é o caminho da igreja, glória a Deus, e este é o caminho da salvação. Pode até ser que ele não vai no momento ali, ele não vai querer ser um crente, mas depois ele vai, glória a Jesus, entregar seus caminhos na presença do Senhor. Amém? Por quê, irmãos? Porque eu tenho experiência nisso. Amém? Glória a Deus, eu tenho. Glória a Jesus. Eu vejo, irmãos, muitos por aí, que não querem levar os filhos para a igreja, para não dar trabalhos. Mas muitos pegam o filho e levam para a igreja. E o filho, glória a Jesus, ele permanece na igreja. Ele pode até ser rebelde, mas depois ele conserta a sua vida e se torna um pregador da palavra de Deus. Amém? E o diabo está aí, Satanás está aí enganando muitas pessoas. Eu quero dizer para você, cada ano que passa, cada momento que passa, que Jesus está voltando, vai surgir muitos falsos pregadores, muitos falsos profetas, para desviar você dos caminhos do Senhor, para dizer para você: não precisa ser dessa maneira. Você lembra dessa palavra aqui, o que Deus falou com esses profetas, e esse profeta não obedeceu. Glória a Deus, ele não pecou por um pecado do mundo, mas ele desobedeceu. Se o pecado de desobediência a Deus é grande, agora você imagina os outros pecados que Deus abomina. Amém? Então que esta palavra fique no seu coração. Glória a Jesus. Muitas pessoas que vêm até nós, dizem: não, eu também sou pregador, eu também sou profeta. Não. Amém? Glória a Jesus. Nós temos que vigiar-nos até naquilo que as pessoas colocam a mão sobre a nossa cabeça. Tem pessoas que não podem ver: tem uma missionária ali, tem um pastor ali, tem um pregador, eu vou lá, já chega e enfia a cabeça debaixo da mão dele. Não sabe o que ele está carregado. Amém? Não sabe nem que jeito que é a vida dele. Glória a Deus. Você tem que saber para quem
que você coloca a sua cabeça para alguém orar, glória a Jesus, ou para quem você pede oração, porque pode ter alguém desviado dos caminhos do Senhor, glória a Deus, orando também no contrário para a tua vida, está tudo errado na tua vida. Isso temos, que tem pessoas por aí fazendo isso, amém? Mas se nós for servos do Senhor e vigiar, nós entendemos e sabemos aonde está a palavra da salvação, aonde está a palavra que nos liberta, amém? Vamos fazer uma oração, Deus, fica todo de pé, vamos clamar a Deus, vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse dia de hoje estamos aqui na tua casa, clamando por ti, meu Pai, porque eu acredito, ó Deus, que o Senhor tem poder para abençoar. Meu Deus, pela tua palavra nós já estamos no ano 2026. Pelo mundo, meu Deus, nós vamos entrar à meia-noite, Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor abençoará nossa vida e abençoará a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Quantas pessoas, ó Pai, que o Senhor precisa dar livramento para eles nessa virada de ano, porque muitos vão perder, meu Deus, até mesmo a sua salvação, a sua fé. Ó Deus, com escândalos, mas o Senhor pode ir de encontro deles. Acidentes nas estradas, proteja todas as pessoas que estão nas estradas, Senhor. Proteja os irmãos cristãos, os irmãos evangélicos, os pastores, os obreiros que pregam verdades a este ano, que vem ter um compromisso com o Senhor, com a palavra da verdade, com a palavra da salvação, com a palavra que liberta. Ó meu Deus, quantas pessoas, ó Pai, que estão dando ouvido a falsos profetas, meu Deus, estão abandonando a verdade, Senhor. Quantos, meu Deus, que estavam na verdade e hoje estão no pecado, nas trevas, sem ânimos, porque dão ouvido a muitos falsos profetas, como esse profeta Deus, Senhor, como esse homem de Deus, que o Senhor disse que ele profetizasse para Jeroboão, mas, meus amados, que não comesse pão nem comesse água naquele lugar, e ele não deu ouvido à tua palavra, Senhor, à tua voz, meu Deus, voltando para trás, meu Deus, e ele pagou com a morte, porque desobedeceu ao Senhor. Meu Deus, quantas pessoas estão pagando com a morte, Senhor, espiritual, por causa de desobedecer a Ti, Senhor. Mas este ano que está chegando, se da Tua vontade, nós atravessaremos a Ele, meu Pai, e pregaremos a Tua palavra, e pregaremos a Bíblia Sagrada da maneira que ela é, sem mudanças. Oh, meu Deus, sem mudanças, Senhor, do jeito que a Tua palavra é, nós pregaremos, Senhor, porque temos certeza que o Senhor falará no coração, porque para o homem ser salvo, para a mulher ser salva, Senhor, é obediência da Tua palavra, é santidade, é santificação, meu Deus, é negar a si mesmo todos os dias, é tomar a cruz e seguir o Senhor, meu Deus, é obedecer a Tua palavra, Senhor, é viver a Tua palavra, a palavra da sinceridade. Vai curando, meus irmãos, vai curando, minhas irmãs, e abençoando aqueles que não puderam estar na Tua casa nessa noite, mas muitos, meu Pai, ó Deus, vai estar, meu Deus amado, na Tua presença, ó meu Deus, orando, eu entrego nas Tuas mãos, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, em todos os países, ó Pai, aonde há perseguições, proteja o Teu povo, ó Deus, e segure nas Suas mãos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, e as palmas pelo nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus.